Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, de 1 a 10. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tem sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, nós iniciamos na semana passada esta outra parte aqui em Hebreus, em que o autor desta carta, ele vai mostrar a superioridade de Cristo ao sumo sacerdote ou ao regime sacerdotal da ordem araônica. Só para recordarmos, o autor tem como objetivo fortalecer e encorajar os cristãos judeus a permanecerem na fé em Cristo Jesus. Eles estavam sendo perseguidos por abandonarem o judaísmo e por seguirem a pregação apostólica a respeito de Cristo, a seguirem a mensagem do Evangelho. Eles não estavam abandonando todo o conteúdo que eles tinham do Antigo Testamento, muito pelo contrário, até porque o autor desta carta cita constantemente o Antigo Testamento. Mas eles estavam dando o passo seguinte, de acordo com aquilo que Cristo revelou a respeito de si mesmo, que ele é aquele para quem todo o Antigo Testamento apontava. Infelizmente, os judaizantes daquela época não entenderam assim, e eles não receberam Jesus como Filho de Deus, e eles fizeram forte oposição, tanto a Cristo, quanto àqueles que seguiam a Cristo. E estes judaizantes, unidos aos romanos, imprimiram nos primeiros séculos da era cristã, grande oposição e grande perseguição ao cristianismo. De sorte que este autor aqui quer incentivar, quer encorajar os cristãos do primeiro século, porque nem todos tinham vocação para mártir. Muitos se tornaram mártires porque não negaram a sua fé. Entretanto, muitos outros se tornaram apóstatas, porque abandonaram a fé em Cristo Jesus. Alguns voltaram para o judaísmo, outros não voltaram para religião nenhuma, simplesmente apostataram de sua fé. E então o propósito desta carta é muito claro. Ele quer mostrar a superioridade de Cristo para encorajar aqueles irmãos a não abandonarem Cristo para voltarem para o judaísmo. Para nós que não vivemos num contexto em que somos inquiridos por uma velha religião para continuarmos nela, ou pelo menos a maioria não está dentro desse contexto, nós somos encorajados através desta carta a depositar, como acabamos de cantar, a nossa confiança completamente em Cristo Jesus, porque a obra dele realmente é suficiente e é superior, porque a obra dele é grande e ela satisfez de uma única vez a justiça de Deus, que precisava ser aplacada em face da nossa dívida e dos nossos pecados diante de Deus. Mas então nós entramos em alguns capítulos desde o início, em que o autor vai mostrando Cristo superior na revelação que ele traz,
Cristo superior a Moisés, Cristo superior àquilo que Josué fez, que foi levar o povo até o descanso. Cristo nos tem um descanso eterno preparado nos céus. E então chega um ponto no final do capítulo 4, que ele passa a mostrar que Cristo é superior no que diz respeito ao sacerdócio. Ele é o grande sumo sacerdote de uma ordem superior. E no capítulo 5 ele vai continuar argumentando sobre isso. A figura do sacerdote é uma figura extremamente importante dentro do judaísmo. Por quê? Porque essa figura é a figura que representa o culto, a adoração, a busca por Deus dentro do judaísmo. Em todo o Antigo Testamento você verá que Deus estabeleceu, através da tribo de Levi, este ofício, que é o ofício do sacerdote. O sacerdote é aquele que fazia a mediação entre os homens e Deus. Ele ouvia as queixas dos homens, fazia a intercessão, levava os clamores diante de Deus. Ele também oferecia pelo pecado do povo sacrifícios diante de Deus. E então esta figura é uma figura fundamental dentro do judaísmo. Especialmente a figura do sumo sacerdote era escolhido de entre os filhos da tribo de Levi, que era a tribo responsável pelo culto, pela adoração, era a tribo do sacerdócio. Dentro dessa tribo, um homem era escolhido para ser o chefe sobre todos os sacerdotes. O nome que este ofício recebia era o ofício de sumo sacerdote. Ele era o líder máximo dentro desse sistema sacerdotal. Ele era o líder do templo. Ele era uma figura extremamente importante dentro da cidade, dentro do reino, porque ele era aquele que era o responsável primeiro, o homem mais importante dentro da religião dos judeus. Este chefe da igreja era quem fazia mediação por todo o povo diante de Deus. Ele oferecia sacrifício em nome do povo ao Senhor. Uma vez por ano ele entrava dentro do Santo dos Santos, levando o sangue de um cordeiro que tinha sido morto para a remissão, para o perdão de pecados do povo. Ele aspergia, como nós vimos na semana passada, este sangue sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, para que aquele sangue cobrisse os nossos pecados diante da lei de Deus, porque esta lei, ela insiste, Deus determinou através dela que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, que o salário do nosso pecado é a morte, e para que nós não tivéssemos que morrer, então um animal morria em nosso lugar, e isso era apenas um apontamento daquilo que Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, faria em nosso lugar, nos substituindo diante do Senhor. Então, o sumo sacerdote é essa figura importantíssima dentro do judaísmo. Agora, o que o autor vai mostrar nesta parte que nós começamos desde a semana passada, é que Cristo não era apenas um rei. E o povo esperava realmente um Messias que fosse rei. Em todo o Antigo Testamento é esperado um rei que vem da família de Davi, um rei que vem para libertar o povo, um rei que vem para governar este povo de Deus pelos séculos dos séculos. Então dizer que Jesus era rei era uma coisa muito compatível para aqueles que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Agora, todos os judeus, sem exceção, esperavam um Messias que seria finalmente o grande rei, um rei maior do que Davi, um rei poderoso, um rei que livraria o povo da opressão naquela época dos romanos. E então eles não tinham problema em reconhecer no Messias o ofício de rei. Eles também esperavam um profeta, e isso era extremamente plausível para eles, porque Moisés disse que viria um profeta maior do que ele. Então eles esperavam o Messias que fosse rei, e esperavam o Messias que fosse um profeta. Mas eles não estavam tão certos assim, e é por isso que o autor vai insistir tanto em mostrar o sacerdócio de Cristo. Eles não esperavam Jesus como um sumo sacerdote. Esta figura já existia dentro da sociedade, e esta figura importante, eles recebiam por sucessão, dentro da família de Levi, sempre um sumo sacerdote, nunca lhes faltou. O sumo sacerdote não tinha poder para perdoar pecados, mas ele oferecia sacrifício por ele mesmo e pelo povo diante de Deus. Então, este papel aparentemente estava suprido dentro da cultura, então eles não esperavam Cristo com o ofício de sumo sacerdote. E além do mais, Jesus não é da tribo de Levi, que era a tribo onde se escolhia o sumo sacerdote. Jesus é da tribo de Judá. Então, na mente do judeu, ver Jesus como o Messias,
já era um desafio, porque eles não acreditavam, muitos deles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Vê-lo como um profeta também era um desafio, porque muitas vezes a mensagem de Jesus aparentemente conflitava com Moisés. E nós, estudando a Bíblia, percebemos que na realidade não é que conflitava, é que Jesus aprofundava aquilo que Moisés tinha dito, e que muitos na época compreendido corretamente. Mas o ponto para nós aqui é que o autor desta carta, ele vai mostrar que Jesus é sim um sumo sacerdote, mas não apenas um sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote superior a todo sumo sacerdote que já tinha passado por lá. E então, especialmente para os cristãos convertidos do judaísmo, que já estavam crendo em Jesus como rei, que já criam em Jesus como um profeta, agora o autor quer convencê-los de que eles não podem deixar o cristianismo, eles não podem deixar esta fé em Cristo Jesus, porque além de rei, porque além de profeta, Jesus é também o sumo sacerdote. É interessante que nós imaginamos que no primeiro século as coisas mudaram e uma igreja como a nossa já surgiu naquela época. Não. Ao mesmo tempo que os apóstolos pregavam, ao mesmo tempo que essas igrejas apostólicas surgiam, o templo continuava funcionando em Jerusalém. As sinagogas continuavam funcionando. Os sacrifícios continuavam acontecendo no templo. A família de Levi continuava exercendo o seu papel. E então, na mesma época em que este autor está pregando e falando que Jesus é o sumo sacerdote, havia também um sumo sacerdote lá em Jerusalém, oferecendo sacrifício pelo povo. E então o ponto dele é mostrar que Jesus é o sumo sacerdote, mas é um sumo sacerdote superior. Eles não precisavam mais ir ao templo, e eles não precisavam voltar àquela religião para oferecer um sacrifício por seus pecados, porque Cristo, o sumo sacerdote superior, já tinha feito isso por eles de uma vez por todas. Novamente, o nosso contexto não é esse. Mas apesar de nós não termos sumos sacerdotes por aí, nós temos aí muita gente seguindo sacerdotes feitos de carne e osso. Líderes religiosos, pessoas piedosas, e muita gente dependente das orações e das intercessões dessas pessoas, como se elas próprias não pudessem falar com Deus. E então este texto é um texto muito atual, porque ele vai mostrar por que eu não preciso de um representante meu diante de Deus. Eu tenho livre acesso a Deus, porque eu tenho diante do trono de Deus um sumo sacerdote que me representa lá, e eu posso falar diretamente com ele. Eu não preciso de um representante, um sacerdote humano para me representar diante de Deus. Eu não preciso que alguém leve as minhas orações diante de Deus. Eu não preciso que alguém peça perdão a Deus em meu lugar. Eu não preciso me confessar para ninguém aqui, exceto para quem eu tenha feito alguma coisa ruim, preciso me confessar e pedir perdão para essa pessoa. Mas eu só preciso fazer isso diante de Deus, porque eu tenho junto ao Senhor um sumo sacerdote que me representa e que me dá a oportunidade de levar todas as minhas súplicas diante do trono da graça. E então, com esta intenção em mente, o autor começa a argumentar a respeito do porquê Jesus é um sumo sacerdote e é um sumo sacerdote superior. Nós temos pelo menos aí 6 argumentos que estão bem claros no texto a partir do verso 1. O primeiro, veja aí, do versículo 1, diz que Jesus diz que um sacerdote ou um sumo sacerdote deve ser tomado de entre os homens. E ele está alegando que Jesus é assim. Ele é um sumo sacerdote porque, primeiramente, ele foi também tomado de entre os homens. Ele está afirmando a humanidade de Cristo. Parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim. Alguém poderia pensar, um anjo poderia nos representar diante de Deus. Alguma entidade, um ser espiritual poderia vir aqui e ser nosso representante diante de Deus. Mas para cumprir todo aquele regime que foi dado lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, lá em Levítico, um sumo sacerdote precisava ser um legítimo representante da nossa raça. Tinha que ser homem. E então o autor está dizendo, Jesus é o nosso sumo sacerdote, por quê? Porque ele é verdadeiramente homem. Ele foi tomado de entre os homens. As pessoas conviveram com ele, tocaram nele. As pessoas o ouviram. Ele é verdadeiramente homem. Ele nasceu, ele tem um endereço. Ele foi criado por algumas pessoas. Ele é verdadeiramente homem. Então, ele cumpre essa necessidade de que o sacerdote seja alguém tomado de entre os homens. Mas não só isso. Em segundo lugar, ele é constituído nas coisas de Deus
a serviço dos homens. Há um jogo de palavras na língua grega que não aparece aqui no português, mas é a ideia de que ele foi tirado dos homens para servir aos homens, tirado dos homens para os homens. É essa ideia que está no texto. Um sumo sacerdote também era alguém que era, dentro da sua família, escolhido e separado dos homens, a serviço dos homens. E assim Cristo também foi. Cristo é verdadeiramente homem, mas Cristo foi separado por Deus da vida comum de homem para servir aos homens. Ele deixou a sua glória inacessível, ele deixou o seu trono de poder, ele deixou o trono do universo, ele que é o Criador de todas as coisas, ele se encarnou para servir. O Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus declara: eu vim para servir e não para ser servido. E então Jesus se encaixa perfeitamente no perfil do sacerdote, porque o sacerdote tinha que ser verdadeiramente homem, e ele também tinha que ser alguém tirado de entre os homens para servir aos homens nas coisas referentes a Deus. Em terceiro lugar, no versículo 2, diz que um sacerdote precisa ser alguém capaz de ter compaixão. A palavra compaixão envolve muitas coisas. Como é que eu sei que alguém tem compaixão de mim? Como é que eu identifico esse sentimento de compaixão na vida de uma pessoa? Compaixão envolve muitas coisas. Envolve entender a fraqueza, a necessidade, a dificuldade, a dor do outro. Compaixão significa sentir empatia com aquilo que o outro está passando. É você se colocar no lugar ou ao lado dessa pessoa e sentir por ela empatia. Você se envolve com essa pessoa neste processo doloroso pelo qual ela está passando. É necessário que você sinta a dor. E então, um sumo sacerdote tinha que ser alguém que conhecesse a dor dos homens. E então Jesus é esta pessoa. Nós vimos no capítulo 4, nos últimos versículos, versículos 14, 15 e 16, que o nosso sumo sacerdote Jesus, ele é assim. Ele é alguém que conhece, sabe o que é padecer, sabe das nossas dores, conhece os nossos sofrimentos, conhece os sentimentos, as tentações. Ele foi tentado como nós. Ele entendia a nossa miséria. E então o autor está dizendo: vocês têm dúvida que ele seja o nosso sumo sacerdote? Veja a vida dele. Ele é alguém que sentiu compaixão. Em várias ocasiões nós vamos encontrar Jesus demonstrando compaixão com as pessoas com as quais ele vivia. Em quarto lugar, quando nós olhamos no versículo 3, há mais uma característica de um sumo sacerdote, e essa característica está presente em Cristo. O sumo sacerdote era aquele que oferecia sacrifício pelos pecados do seu povo. Jesus era assim também. Um sumo sacerdote nunca teve o poder de perdoar pecados, mas ele oferecia sacrifício para que, diante de Deus, os pecados daqueles que o procuravam fossem perdoados, fossem pagos com aquele derramamento de sangue. E então veja que os sumos sacerdotes daquela época faziam isso. E então eles faziam isso por eles próprios, e eles faziam também pelo pecado do povo, porque todo sumo sacerdote também tinha as suas fraquezas e os seus pecados. Mas Jesus não era assim, e então existem semelhanças e diferenças neste item. Existe a semelhança que Jesus também fez isso. Jesus, diante de Deus, ofereceu um sacrifício definitivo por todos aqueles que creem nele e lhe obedecem. E então veja só, o sumo sacerdote oferecia ao longo da sua vida, muitas vezes, sacrifícios por pessoas que ele representava diante de Deus. Cristo não é visto em nenhum outro lugar em todo o Evangelho oferecendo sacrifício, senão na cruz. Ele oferece um único e definitivo sacrifício em nosso lugar. O detalhe, a diferença dele e dos sumos sacerdotes é que os sumos sacerdotes tinham que fazer isso periodicamente, por si mesmos e pelos outros. Cristo só fez uma vez, e ele não fez por si mesmo, porque o texto diz que ele não tinha pecado. Cristo não fez também sacrifício de animais, mas ele fez um sacrifício de si mesmo. Então, se os outros são sumos sacerdotes, porque eles oferecem sacrifício a Deus pelo pecado do povo, muito mais Cristo. Porque Cristo ofereceu sacrifício só pelo pecado do povo, porque ele mesmo não tinha pecado. E porque Cristo não fez isso muitas vezes, mas ele fez uma única e definitiva vez. Porque Cristo fez isso não com o sangue de um cordeiro, mas ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Se eles são sumos sacerdotes, então vocês estão diante de um que é muito maior do que eles. Porque o que ele faz é muito mais poderoso e muito mais eficiente. Aliás, o que ele faz é realmente eficiente. Em quinto lugar, um sumo sacerdote não podia tomar para si o direito de exercer esse ofício. Ele tinha que ser escolhido. Ele tinha que ser tomado de entre os homens para isso. Não é uma decisão sua, é uma decisão de Deus. E é interessante que ele vai citar, especialmente 2 salmos aí, no final do versículo 5 e também na segunda parte do versículo 6, ele vai citar o Salmo 2, verso 7, e também vai citar o Salmo 110, versículo 4, mostrando o seguinte: Cristo não se gloriou para ser um sumo sacerdote, muito pelo contrário. Quem fez dele um sumo sacerdote foi o próprio Deus. Foi Deus que lhe deu este ofício, é o que estes 2 textos vão dizer. Olhe lá, o versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Veja, estes salmos que foram escritos há pelo menos 700 anos antes de Cristo, estes salmos inspirados por Deus, eles falavam de Cristo como sendo o Filho de Deus. Mas não só isso. O Salmo 110, no versículo 4, o salmista também fala profeticamente a respeito de Cristo aquilo que sai da boca de Deus: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o próprio Deus estabeleceu Jesus através da palavra dele, inspirada por ele, desde o Antigo Testamento, como sendo um sumo sacerdote, ou o grande líder, ou o líder final e definitivo da fé em Deus, em Cristo Jesus. E então aparece aí uma palavra que nós somos surpreendidos por ela, porque é exatamente esta ordem da qual Jesus fazia parte. Lá no texto em questão, no Salmo, o salmista compreendia que Jesus, ou que o Filho de Deus que viria, este sumo sacerdote, ele seria de uma ordem diferente da ordem araônica. Ele seria de uma ordem que é chamada da ordem segundo Melquisedeque. O que isso significa? Bom, quando nós chegarmos no capítulo 7, nós vamos ver com mais detalhes, porque novamente você vai encontrar essa citação do sumo sacerdócio de Melquisedeque. Mas, para adiantar alguma coisa já, para nós entendermos o que essa designação significa, eu preciso lembrar de Melquisedeque. Quando eu volto à história de Melquisedeque, lá em Gênesis, eu vou encontrar Melquisedeque pela primeira vez nas Escrituras, quando Abraão vai pagar-lhe dízimos, pagar ao Senhor, dízimos, entregando-os nas mãos de Melquisedeque. A situação em questão é que Abraão tinha entrado em Sodoma e Gomorra para retirar o seu sobrinho Ló de lá. E quando Abraão faz isso, Deus é com ele, Deus lhe concede a vitória. E então Abraão fica muito contente, e ele quer agradecer a Deus por isso, e ele quer entregar diante de Deus as primícias das coisas que Deus lhe tinha dado. E então ele procura alguém para fazer isso. E quem ele procura? Ele procura um sacerdote, um sumo sacerdote. E então aparece essa figura desse sacerdote chamado Melquisedeque. Detalhe, nós não temos informações na Bíblia onde ele nasceu, quantos anos ele tinha, quem são seus pais, se ele teve filho, se ele não teve filho, quando ele morreu. Nós não temos essas informações. A única informação que nós temos na Bíblia é que ele era sumo sacerdote e também que ele era rei de Salém. Salém é um outro nome para Jerusalém. Naqueles primórdios muito antigos, lá nos dias de Abraão, a região onde hoje é Jerusalém, aquela região era chamada de Salém, e o texto diz lá em Gênesis que ele era rei de Salém. É isso que nós sabemos. Mas é interessante que esta figura, este personagem não foi esquecido ao longo das Escrituras. Mas lá nos dias dos reis, nos dias de Davi, os salmistas já concluíam que este era um sacerdócio diferente de Arão, e era um sacerdócio estabelecido por Deus. E este sacerdócio, diferente do sacerdócio de Arão, que tinha data para começar e data para acabar, esse sacerdócio não tinha. Porque sobre Melquisedeque não há uma única palavra falando sobre o seu nascimento, nem sobre sua morte.
Então, o que os judeus concluíam no Antigo Testamento? Que esse sacerdote era um sacerdote eterno, um sumo sacerdote eterno. Concluía-se também sobre esse sumo sacerdote que ele era também rei. E então o que o autor está fazendo aqui na carta aos Hebreus? Ele está dizendo, Jesus não é um sumo sacerdote de uma ordem como a ordem de Arão, que é uma ordem que tem sua vida finita, que tem início, que tem fim, um sacerdote que é humano ao ponto de morrer. Não, Jesus é humano, mas o sacerdócio dele veio da parte de Deus. Deus o estabeleceu como sumo sacerdote e é de uma ordem que é uma ordem eterna, é uma ordem que não passará. Nunca houve um tempo em que ele não foi sumo sacerdote e nunca haverá um tempo em que ele deixará de ser. Os salmistas já viam isso no Antigo Testamento e ele está falando com os judeus, então ele constantemente cita o Antigo Testamento para dizer para eles, é o livro que vocês creem, é o livro de vocês que diz isso. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é de uma ordem sacerdotal superior, é de uma ordem sacerdotal eterna, é de uma ordem sacerdotal do céu. E então, ele está argumentando e mostrando por que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus. Porque ele é o último e definitivo sumo sacerdote que intercede pela minha vida diante de Deus, que faz mediação entre eu e o Senhor. Ainda o versículo, um sexto argumento a respeito do sumo sacerdócio de Cristo. Para ser sumo sacerdote você precisaria ser preparado para isso. E então, o sexto argumento é a preparação que ele mostra que Jesus passou para se tornar o nosso sumo sacerdote. Veja a partir do versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, e então está falando no período em que Cristo esteve encarnado antes da sua morte e ressurreição. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações. Bom, vamos lá. Qual foi a preparação de Cristo para que ele se tornasse o nosso sumo sacerdote? Primeiro, durante toda a sua vida, ele aprendeu a orar, a clamar ao Pai. Porque o que um sumo sacerdote faz é interceder diante do Pai pelo seu povo. E então o que Jesus fez durante toda a sua vida? O texto diz que durante todo o seu tempo aqui encarnado, ele oferecia clamores diante de Deus, ele levava a necessidade do seu povo ao Senhor. E nós temos vários exemplos disso em toda a Bíblia. Temos exemplos de Jesus sendo encontrado na madrugada orando. Temos exemplos de Jesus se recolhendo a um monte para orar. Temos o exemplo lá do Evangelho de João, capítulo 17, da oração sacerdotal, em que Cristo intercede diante de Deus pela igreja, pelo povo de Deus. O que Cristo fez durante todo o seu ministério? Ele intercedeu. Ele orou em todo o tempo em que ele esteve aqui. E então ele fazia, e ele foi treinado, ele foi preparado naquilo que um sumo sacerdote mais precisa fazer, que é interceder diante de Deus pelo povo. E é isso que o autor está dizendo. O que vocês querem de um sumo sacerdote? E o povo responde, queremos que ele interceda por nós. Pois bem, Cristo, durante todos os dias da sua carne, ele intercedeu com forte clamor diante de Deus. O que mais que este sumo sacerdote fez? Ele viveu piedosamente. A palavra piedade tem a ver com gente ou com um modelo de vida que se relaciona com Deus. Quanto mais relacionamento com Deus, mais piedoso uma pessoa é. E então nós chamamos de piedosos aqueles que se esmeram, que se dedicam a ter um forte relacionamento com o Senhor. Isto é vida piedosa. E então o texto está dizendo que Cristo oferecia orações durante todo o tempo, com forte clamor e lágrimas e súplicas a quem podia livrá-lo da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. E aí entra um detalhe interessante que difere Jesus de todos nós. Nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor atenda às nossas orações por causa do nome de Jesus. Porque nenhum de nós tem méritos, tem piedade suficiente para mover o coração de Deus. Deus não nos atende por causa de nada que nós fazemos. Mas Cristo era diferente de nós, ele não tinha pecado. E então,
Cristo era ouvido por causa das obras que ele fazia, por causa da sua piedade. Lembrem que ele está aqui encarnado, ele é um homem como nós. Ele é verdadeiramente Deus, mas ele também é homem. Então, diante das suas necessidades e dificuldades, ele precisava da ação de Deus, cuidando, sustentando, provendo para a vida dele aquilo que ele precisava aqui. E como que ele fazia isso? Ele usava uma varinha mágica e produzia as coisas que ele precisava? Não. Ele orava. E Deus o respondia. E Deus o respondia por causa da sua piedade. E Deus responde às nossas orações hoje por causa da piedade de Cristo. E não da minha, obviamente. Mas o ponto é que Cristo era um homem piedoso. Como ele foi preparado para ser sumo sacerdote? Deus o fez um homem piedoso. Ele era um homem de oração. E ele era também um homem piedoso. O texto diz também que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E o autor ainda diz, embora sendo filho, ou seja, mesmo ele sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência. Por quê? Porque como homem ele foi testado como nós. Ele foi colocado em circunstâncias em que ele tinha que tomar decisões. Lembra da tentação de Jesus registrada nos evangelhos? Nas tentações que Jesus sofreu por parte do inimigo, ele tinha que tomar decisões. Como homem ele tinha que decidir fazer alguma coisa. E ele decidiu obedecer ao Senhor. Lá no Getsêmani, ele ora ao Senhor como alguém que tem diante de si uma dura decisão. Ele tem a decisão de viver como um rei e levantar uma revolução em Jerusalém com o seu poder, convocar os anjos da glória eterna para descerem e consumirem aqueles homens maus que dominavam a religião, que dominavam a política em Jerusalém. Ou ele tinha a opção de ir para a cruz e morrer como um miserável, morrer entre malditos para salvar o seu povo. O que ele vai fazer? O que o Filho de Deus iria fazer? A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não é que ele não soubesse obedecer, mas ele no meio da obediência, no meio do sofrimento, ele demonstrou que ele era e ele seria e ele viveria para todo sempre em obediência ao seu Pai. Ele foi experimentado nesses testes todos que nós também somos. Mas ele foi aprovado em todos eles. E por isso o texto diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu costumo dizer, e repito isso muitas vezes, que as lições mais difíceis da vida, elas só podem ser aprendidas no meio do sofrimento. E então a palavra obediência aqui vem no mesmo versículo junto com sofrimento. Para nos ensinar que se com Jesus a obediência foi aprendida e ele foi testado na obediência pelas coisas que sofreu, vocês pensam que conosco vai ser diferente? Só dá para aprender obediência através do sofrimento. Mas o ponto é que Jesus foi preparado para ser um sumo sacerdote, inclusive aprendendo a obedecer, mesmo sendo ele alguém santo. Ele teve que passar por testes e ele passou e foi aprovado nesses testes. Além disso, o texto diz que ele foi também aperfeiçoado. O versículo 9 diz, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se. Vejam só, como aperfeiçoar aquilo que já é perfeito? Bom, Jesus era verdadeiramente Deus, mas ele também era verdadeiramente homem. E na sua humanidade ele foi acrisolado, ele foi testado, ele foi aprovado, ele foi aperfeiçoado. Porque ele realizou aquilo que Deus tinha estabelecido como propósito para a vida dele. Ele travou todas as batalhas que ele precisava travar. Ele viveu todos os propósitos santos de Deus que ele precisava viver. Ele deu todas as demonstrações de amor, todas as demonstrações de perseverança, todas as demonstrações de fé, todas as demonstrações inclusive de dependência do seu Pai. Ele foi aperfeiçoado. E então no final desta conta aparece algo maravilhoso para a nossa vida. E o autor conclui, disso tudo, de todos estes 6 argumentos, o resultado final é que ele se tornou o autor da nossa salvação. É interessante que a palavra traduzida aí como autor da salvação, ela é, na língua grega, literalmente a causa.
Foi traduzido aí até de forma poética como autor, porque fica mais bonito, mas a palavra literal aí é: Ele é a causa da nossa salvação. E então o nosso pregador argumenta conosco que Cristo é o sumo sacerdote, porque Ele se encaixa em tudo aquilo que se exigia de um sumo sacerdote, porque Ele foi preparado para ser um sumo sacerdote. Mas finalmente Ele é sumo sacerdote porque Ele realmente se tornou a causa da minha salvação. É por causa dEle, da obra dEle, que nós podemos ter esperança de salvação. É por causa daquilo que Ele realizou que eu tenho uma chance de salvação para a minha vida. E então o autor conclui dizendo que Ele se tornou um autor, a causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele conclui dizendo: por causa disso tudo, Ele é sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote de uma ordem superior. Ele é sumo sacerdote de uma ordem eterna. Ele é um sumo sacerdote eterno. Ele é o nosso Salvador. É o Salvador daqueles que lhe obedecem. Então vocês não podem abandonar essa fé. Então vocês não podem virar as costas para o Evangelho. Então vocês não podem virar as costas para Cristo. Vocês não podem ignorá-lo, porque não há outro que possa representá-los, que possa interceder por vocês, senão Cristo Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Muito bem, qual a aplicação disso para a minha vida? Eu gostaria de fazer duas, pelo menos. A primeira dela tem a ver com a nossa obrigação de apresentar o Evangelho de Cristo Jesus às outras pessoas. Portanto, eu estou falando com você que é cristão, com você que, como eu, é membro de uma igreja evangélica, para você que, como eu, já há alguns anos conhece esta fé e tem caminhado nela. A salvação oferecida por Deus, ela é completa. Então, eu não estou vindo à igreja para terminar o processo de salvação, porque a salvação que eu tenho em Cristo Jesus é completa. O meu sumo sacerdote Cristo realizou uma obra completa e definitiva pela minha vida. Qual é a minha missão? E por que eu venho à igreja? E por que eu preciso ler a Bíblia? E por que eu preciso me dedicar? Eu preciso fazer isso porque nós temos o dever de anunciar o sumo sacerdócio de Cristo aonde quer que nós formos. Nós precisamos falar que os homens não precisam mais de intercessores humanos. Nós precisamos anunciar que as pessoas não precisam depositar e nem entregar toda a sua confiança a outras pessoas pecadoras como elas. Mas nós precisamos anunciar a este povo que vive cada vez mais decepcionado com gente. Nós precisamos anunciar que eles têm um sumo sacerdote diante de Deus, um representante, um mediador, um salvador eterno nos céus. Esse é o nosso dever supremo. Eu devo fazer muitos amigos ao longo da minha vida, mas eu não posso negligenciar o dever que eu tenho de falar de Cristo, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas estão completamente iludidas e enganadas, com uma série de bobagens, de mentiras, de engodos, que são contados dia após dia, por uma mídia completamente desvirtuada, que sequer fala a verdade sobre fatos, quanto mais sobre religião. E então, o meu desafio a vocês, em nome disso que nós acabamos de ler, é que nós façamos de Cristo, nosso sumo sacerdote, o primeiro e principal assunto nosso com as pessoas que ainda não creem em Cristo. Porque nós estamos perdendo tempo demais, falando de uma porção de outras coisas. E o mundo está em colapso. O mundo está em ebulição. O mundo está experimentando tudo aquilo que nós estamos estudando em Apocalipse a respeito do fim. Eu não quero aqui ficar dando uma de garoto Apocalipse ou de senhor Apocalipse. Não precisa fazer isso. Basta que você ligue a sua televisão, você vai ver. Essa semana a gente viu todo tipo de tragédia que você pode imaginar. E para concluir, nós vimos tragédia dentro da nossa cidade, com gente
envolvendo gente da nossa igreja. Os dias são maus e o relógio do Senhor está tocando. O tempo está acabando. E infelizmente nós estamos entretidos com uma porção de bobagens. E perdemos o tempo precioso de falar de Cristo para falar de outras coisas que são irrelevantes. Perdemos o tempo precioso que deveríamos estar aplicados à proclamação do Evangelho, apenas cumprindo agendas que na grande maioria delas são inúteis. E então o nosso contexto é bem diferente do contexto daqueles irmãos lá do primeiro século que estavam sendo perseguidos pelos judeus, mas o nosso contexto, por outro lado, é um contexto muito parecido com o deles, porque é um contexto de oportunidade. Lá eles estavam com medo de permanecer no cristianismo. Aqui nós não estamos ainda com medo de permanecer no cristianismo e temos a oportunidade de anunciá-lo e não estamos fazendo. Vou dizer uma coisa. Quando nós ficamos sabendo de algo muito bom, uma oferta, eu já fiz isso muitas vezes, de entrar no supermercado e ver uma oferta boa, tirar foto e colocar nos grupos de WhatsApp dos meus amigos, para eles irem lá aproveitar as ofertas. Todas as vezes que nós ficamos sabendo da notícia muito boa, nós espalhamos rapidamente, ainda mais com os meios de comunicação que nós temos hoje. Eu pergunto, tem alguma notícia melhor do que o sumo sacerdócio de Cristo? A notícia é que eu não preciso oferecer nenhum sacrifício diante de Deus para ser salvo. A notícia é que eu não preciso mudar toda a minha vida para ser salvo. Cristo me recebe como eu sou e Ele já pagou lá na cruz do Calvário por todos os meus pecados. A notícia de que eu não preciso oferecer sacrifício, eu não preciso pagar penitência, eu não preciso de nenhuma condição para ser salvo, exceto crer em Cristo. Tem notícia melhor do que essa? Notícia de que a eternidade maravilhosa, sem choro, sem dor, sem enfermidade, sem morte, é oferecida gratuitamente aos homens. Tem notícia melhor do que essa? A notícia é que se crermos em Jesus Cristo, nós viveremos eternamente andando sobre ruas de ouro. Tem notícia melhor do que essa? Mas nós não falamos dessa notícia. Eu costumo não falar daquilo que o argumento é fraco. Quando eu não tenho argumento para falar, eu prefiro ficar quieto, porque eu não quero apanhar. Então, de duas uma, ou nós não conhecemos os argumentos para falar de Jesus, ou nós achamos que são argumentos fracos. Está aqui um texto da carta aos Hebreus com argumentos muito fortes, que são suficientes para você falar de Jesus para qualquer pessoa. E se você tomou nota, você pode fazer isso. Se não, você pode ler em casa, porque o Espírito Santo te ilumina e você vai compreender. Se não, você pode assistir o vídeo e anotar tintim por tintim o que foi dito, mas fale para as outras pessoas a respeito de Cristo. Nós somos uma geração de cristãos. Me perdoem o termo, mas eu já tenho intimidade com vocês suficiente para dizer isso. Nós somos uma geração de cristãos preguiçosos, lerdos. E nós perdemos amigos, parentes, até filhos, porque não falamos do Evangelho, porque não falamos de Cristo Jesus. E a minha oração é que o Senhor nos mova nessa noite, para que a gente se torne mais hábil nisso, que a gente entenda a urgência de falar sobre Cristo Jesus. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Salvador, Ele foi o sacrifício definitivo e último para que eu seja salvo. Ele é o meu intercessor diante de Deus, Ele me representa nos céus. E Ele disse, eu vou primeiro e vocês vão para o lugar onde eu estou. Em segundo lugar, eu queria dizer a vocês que talvez estão vivendo como amigos do Evangelho, mas ainda não colocaram, não depositaram a sua confiança inteiramente em Cristo. Talvez você está buscando algum jeito de limpar a sua barra diante de Deus. Deixa eu dizer, só há uma maneira de você realmente ser salvo. E a maneira é Jesus. Você não precisa de religiões. Você não precisa ir numa igreja no domingo, numa outra na terça, numa outra na quarta. Você não precisa, por via das dúvidas,
participar de 4 igrejas diferentes, porque vai que uma dessas está certa e então eu vou para o céu. Você não precisa confessar os seus pecados a nenhum bispo, padre, ou seja lá o que for, ou pastor. Você precisa confessar os seus pecados a Cristo Jesus. Você precisa buscar ao Senhor Jesus. E você precisa colocar a sua vida, descansar a sua vida inteiramente nas mãos de Cristo Jesus. Eu gosto de chamar isso de rendição. Eu preciso me render a Cristo. Porque a grande tentação da minha vida é a autossuficiência. Ou, na pior das hipóteses, é a tentação de depositar a confiança em pessoas, em instituições, em poderes humanos. E que nós vimos essa semana no mundo inteiro é a loucura que estes engodos e estas mentiras produzem no coração daqueles que são capazes até de matar para ganhar um pedacinho do céu. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a nossa certeza. E então eu não sei o que você tem feito com a sua vida, mas eu queria falar rapidamente sobre, até agora, 129 pessoas que estavam, numa noite de sexta-feira, tranquilamente, vivendo suas vidas. E eu não sei sobre a fé delas, mas eu posso dizer que é bem provável que no meio daquelas pessoas existisse gente que não estava nem um pingo preocupado com a eternidade, tão somente preocupado com os anos que elas teriam para viver aqui sobre esta terra. E a vida delas foi ceifada por um ato brutal. Mas o mundo inteiro fica em choque por causa disso. Mas se essas pessoas pudessem voltar por um minuto e falar alguma coisa, elas com certeza diriam: vocês não devem ficar em choque pela nossa morte. Vocês precisam ficar em choque por aquilo que está preparado para os homens que morrem sem Deus. Jesus fala de Lázaro e de um homem rico, e ambos morreram. Lázaro era um homem que temia a Deus e foi para o seio de Abraão, foi para um lugar de conforto. E aquele homem rico confiava em si mesmo e morreu e foi para as chamas do inferno. E lá do inferno ele clamava e pedia que alguém fosse avisar os seus irmãos, para que eles crescem em Deus e não viessem para o mesmo lugar onde eles estavam. A coisa mais terrível desses atentados não é um atentado em si, mas é que esses atentados levaram pessoas para um lugar que elas definitivamente, se soubessem, não gostariam de estar. É óbvio que tudo isso está debaixo do governo de Deus. Deus tem o dia e a hora para cada um de nós. Mas eu não sei qual será o meu dia e nem qual será a minha hora. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui sabe. A questão é: você está preparado para encontrar com o Senhor? Eu vou te adiantar a resposta: nenhum homem está. E a única segurança que eu posso ter para me encontrar com Cristo, com Deus, é Cristo. Porque Ele é o único que cobre a multidão dos meus pecados. Então eu quero encerrar esta noite dizendo para você: Cristo tem que ser a maior de todas as convicções da sua vida. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Então está claro o que nós precisamos fazer: confessar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esta é a única segurança que eu posso ter a respeito da eternidade. Eu não posso dizer para vocês: fiquem tranquilos, que nenhum ato terrorista vai nos atingir aqui no Brasil. Fiquem tranquilos que ninguém vai atentar contra a sua vida porque você é crente. Eu nunca posso fazer esse tipo de afirmação. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: ou Deus nos dando paz, ou Deus nos dando guerra, ou Deus nos dando saúde, ou Deus nos dando doença, ou Deus nos dando tranquilidade, ou nos dando tribulação. No dia em que os nossos olhos se fecharem, se você crê em Cristo Jesus, quando eles se fecharem aqui, eles se abrirão no céu do Senhor, onde nós desfrutaremos da presença doce de Cristo para todo sempre, se crermos nele e se vivermos dependendo dele. É de graça para você.
custou o sangue dele, mas é de graça para você. E eu posso dizer algo com toda certeza: Deus quer salvar a sua vida. Por isso que Ele te trouxe aqui. Senão você estaria andando por aí, fazendo qualquer outra coisa. Não perca essa oportunidade. Creia em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus. Feche os seus olhos. Vamos ficar em pé, vamos fechar os olhos e falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos encoraja a permanecer firmes nesta fé, porque, ó Deus, existe razões de sobra para crermos em Cristo Jesus e na obra que o Senhor realizou através dele. Obrigado por esta palavra, ó Deus, que nos encoraja a permanecer firmes naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, ó Deus, por esta palavra que nos faz lembrar ou nos faz saber dos porquês que eu posso depositar completamente a minha confiança no Teu Filho Jesus. Agora, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a agirmos de maneira coerente com aquilo que ouvimos. Se realmente, ó Deus, o Senhor tem realizado uma obra de conversão, de regeneração no coração de cada um de nós aqui, que então, ó Deus, o Senhor nos mova a anunciar e a contar esta boa notícia para os outros. Se não, ó Deus, que o Senhor quebrante o coração de cada um daqueles que ainda não se renderam completamente ao Senhor. E que essa noite seja uma noite de rendição. Que nós, ó Deus, atentemos para todas essas calamidades que têm acontecido no mundo. E, ó Deus, interpretemos tudo isso como uma oportunidade que o Senhor ainda nos tem dado de crer no Teu Filho Jesus e de dependermos única e exclusivamente dEle, porque Ele é o único que nos representa diante do Senhor, é o nosso sumo sacerdote eterno, e Ele é aquele que pagou o preço de todos os nossos pecados. Então, ó Deus, que o Senhor promova, ó Pai, nesta noite conversões de coração e de alma, regeneração na vida, ó Deus, daqueles que ainda não são. E que o Senhor, ó Deus, mova o nosso coração de tal maneira para que nós, ó Deus, sintamos a urgência da proclamação desta mensagem. Para que nesses dias, ó Deus, de más notícias, nós sejamos portadores de boas notícias. Para que nesses dias, ó Deus, de medo, de dúvida, nós sejamos, ó Deus, portadores das notícias, ó Pai, de paz, de ânimo, de esperança para esse mundo sem esperança. Ó Deus, que o Senhor encha os nossos lábios, o nosso coração e a nossa mente das palavras do Teu Filho Jesus. E que essas palavras, ó Deus, tragam conforto para o nosso coração e para o coração de todos aqueles com os quais nos encontrarmos. Que assim, ó Deus, ao sairmos daqui nesta noite, saiamos motivados a anunciar Cristo. E aqueles, ó Deus, que ainda não têm Cristo, saiam daqui levando consigo em seus corações esta notícia. Levando consigo em seus corações, pela ação poderosa do Teu Espírito, uma mudança de alma, uma regeneração no seu interior, promovida pelo Teu Espírito, ó Deus, e pela palavra do Evangelho. Cheios de fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Obrigado, ó Deus, por podermos passar esse tempo meditando na Tua palavra. E que nós jamais nos esqueçamos daquilo que lemos e daquilo que ouvimos. É em nome de Jesus que Te pedimos isso. Guarda-nos ao sairmos daqui agora, ó Deus. Leva-nos para os nossos lares. Faça-nos entender, ó Deus, que tudo o que acontecer durante esta semana cumpre os Teus propósitos santos sobre a nossa vida, e que então sejamos agradecidos em todos os dias dessa semana por tudo que o Senhor nos tem feito. Encha o nosso coração de gratidão e de esperança. É a oração que Te fazemos nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo e a direção do Espírito do Senhor seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.